Oi pessoal, vocês já pensaram em como usar múltiplas provas de vestibulares diferentes para maximizar as suas chances de entrar na faculdade de seus sonhos? Hoje eu vou contar um segredo aqui que eu acho que faz toda a diferença. Eu sou o Lucas Barassas e depois de apenas 6 meses de estudo, focado, claro, eu consegui passar nas 4 melhores faculdades de medicina do Brasil, incluindo a USP. Quer saber como que eu fiz isso? Então vem comigo. Primeiro ponto crucial é nunca fazer a prova da faculdade que você mais quer como a primeira do ano. É essencial que você tenha ao menos uma experiência de um vestibular real antes da sua prova, vamos chamar ela de principal. Se a sua prova mais importante desse ano for o Enem, que ele é lá no início de novembro esse ano, então você tem que se planejar para fazer algum outro vestibular no final de outubro, ou antes disso, né? Mas até final de outubro você já tem que fazer um vestibular. Isso é vital, porque tem alguns aprendizados que só uma prova real pode oferecer, coisa que nenhum simulado vai conseguir replicar perfeitamente. Então, antes do Enem, eu fiz as provas da Santa Casa, a da Unicamp e a do Einstein no ano passado. E aí, dado isso, logo na primeira prova, é muito importante você prestar atenção em algumas coisas que não geralmente você consegue simular antes. Então, por exemplo, algumas delas é a comida. Né? Eu levei água e amendoim para comer na minha prova porque eu fazia isso nos simulados e dava certo. Mas quando eu estava lá, eu comecei a passar fome, porque no dia do vestibular é diferente, tem que chegar com muito mais antecedência, então eu tinha comido muito antes. E aí eu vi algumas pessoas ali comendo, por exemplo, chocolate, tomando Red Bull durante a prova, que eu vi que poderia ser muito interessante para mim para manter o meu nível de açúcar ali, concentração durante a prova. Então talvez pode parecer uma dica besta, mas a partir daquele momento eu comecei a mudar o que eu comia durante as provas. Na última prova de vestibular que eu estava fazendo, eu estava comendo um monte de sonho de valsa e tomando 2 Red Bulls por prova. Então são coisas que, de novo, fogem um pouco do padrão do simulado, porque é uma outra realidade. Outra coisa que você vai ter que pensar é com quanto tempo de antecedência você vai chegar na prova. Eu, por exemplo, se eu chegasse muito antes da prova, tivesse que ficar 1 hora lá esperando, eu achava meio ruim, porque às vezes eu também ficava um pouco ansioso de ficar na cadeira, não poder ficar fazendo nada. Mas ao mesmo tempo chegar muito em cima da hora era um pouco perigoso. E aí tem algumas coisas que você só vai conseguir simular no dia da prova, de novo. Por quê? Porque tem muito trânsito perto do horário da prova, tem um monte de pais deixando os filhos deles, então você tem que se atentar a isso. Na minha primeira prova, inclusive, a da Santa Casa, eu quase perdi, tentando chegar com mais de 1 hora de antecedência. Na verdade, com tanto trânsito que eu peguei, eu cheguei 10 minutos antes. Um outro ponto que fez muita diferença para mim, e eu vejo que tem pouca gente que presta atenção nisso, é decidir se você vai interagir com alguma pessoa antes do início da prova. Eu vou conversar com algum coleguinha ali para desestressar ou vou ficar em silêncio e concentrado? Geralmente todo mundo segue o caminho de ficar em silêncio, mas para pessoas mais comunicativas como eu, esse talvez não seja a melhor estratégia, como foi no meu caso, né? Então eu meio que sempre tentava puxar uma conversa ali com alguém para desejar uma boa sorte, tudo, e aquelas poucas palavras que eu tinha com alguma pessoa do lado, isso já meio que me tirava um pouco assim, sabe, aquela tensão de você ficar quietinho, esperando a prova começar. E o fato de eu desejar uma boa prova para uma pessoa do meu lado e ela também fazer isso para mim, acho que trazia uma sensação boa. E aí, por último, você precisa se atentar àquelas variáveis que você não controla. Justo na minha primeira prova, eu fiz numa Unip e aparentemente ela ficava perto de um barzinho. E eu fiquei a prova inteira escutando um pessoal de uma roda de samba tocando samba e pagode na última altura. E isso me atrapalhou um pouco ali, né? Durante a prova, eu desconcentrei. Mas ao longo da prova eu fui pensando em como que eu podia me, concentrar mentalmente ali, trabalhar meu psicológico para ser menos afetado por aquilo. Por isso, dentre as coisas previsíveis e as imprevisíveis, é importante que você faça algum vestibular de verdade já antes da sua prova. Mais importante, para efetivamente experimentar coisas que você dificilmente vai conseguir simular num simulado, né? Obviamente. E esses aprendizados vão trazer uma confiança a mais para você durante a prova, né? Você vai falar, nossa, já passei por tanta coisa, naquele vestibular meu que é o mais importante, eu vou detonar. Se você gostou do vídeo, compartilha ele com seus amigos e comenta aqui um pouco dos aprendizados que vocês já tiveram aí fazendo provas de vestibular, que vocês não tenham tido fazendo simulados, então que acabaram sendo uma surpresa para vocês. Se você gostou dessas dicas, compartilhe o vídeo com seus amigos e comenta aqui as suas experiências em provas de vestibulares. Quais aprendizados que vocês já tiveram que foram inesperados ali nos anos anteriores. E aí vamos trocar ideia aqui e ajudar uns aos outros aí pra gente conseguir enfrentar melhor esse desafio no final do ano.